Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Pediram para avisar que a mãe da irmã Hilda morreu, que o velório está sendo feito lá na terceira Igreja Batista e o culto fúnebre é às 15 horas, hoje, às 15 horas. Na terceira Igreja do Bom Jardim. Nós vamos, hoje é o domingo que antecede o Natal, então nós vamos estar estudando sobre o verdadeiro sentido do Natal. O Natal perdeu o sentido, naturalmente, por causa do comércio, né, que entrou. Sempre que entra o comércio, ou a política no meio, a coisa complica. E as pessoas perderam o sentido, e nós mesmos, às vezes, andamos um pouco distantes de por que o Natal, por que é tão importante o Natal, por que depois não se fala mais no Natal, não se manda comemorar o Natal na Bíblia, mas o Natal é um momento muito importante, ou seja, o nascimento de Jesus é o início do fim. É o início do fim. Porque é muito importante que ele tenha entrado na terra. E ele entra na terra, naturalmente, como criança, como um bebê que vai nascer numa família de judeus, mas não é só isso, tem muita coisa antes e depois. Nós vamos ver que não tem nada a ver com árvore de Natal. Presentes tem a ver. Presentes a Jesus. Hoje se dá presente às crianças, simbolizando Jesus, mas isso também não é bíblico. Eu penso que nós, evangélicos, devemos pensar em algo assim como a festa de final de ano. Então você recebe o 13º, e aí a gente vê essa coisa do 13º, está muito ligado com a cristandade, com os países cristãos, com esta festa do Natal, né? Normalmente é antes do Natal, para as pessoas darem presentes e trocarem presentes. Então o final do ano também é um tempo de comemoração. Essa data foi colocada no final do ano por um motivo que também não é um motivo bíblico, e também nem é relevante. Eu acho que nem está aqui no estudo, porque não é relevante. Nós só vamos estudar o que é relevante. Também não importa, alguns dizem que Jesus nasceu em março, abril, não se sabe precisar exatamente. E não é importante, na graça e nesse momento do Espírito Santo que nós estamos vivendo, não é relevante a forma. A forma não é relevante. Então, o que é a forma? A forma, por exemplo, é esse templo. Nós precisamos de fazer todos os templos nesse formato. Não. Aliás, o templo aqui é muito simples, é um galpão, praticamente, agora que está se tornando um templo maior, né? Com galeria, etc. Mas até agora, porque não importa, a habitação do Senhor hoje, nesse tempo da graça, somos nós. Nós é que somos os tabernáculos do Espírito Santo, e isso está esquecido. Está esquecido. Ele quer morar conosco, morar em nós. Eu fiquei muito feliz essa semana, pastor, muito feliz, porque na minha língua estranha que eu falo, eu repito muita palavra ramalá e chamalá. E eu falei, vou colocar aqui no Google para ver o que dá. E chamalá é morada de Deus, e chamalá é Deus está presente. Eu fiquei muito feliz. É uma palavra que vem do hebraico, podia ser de uma língua perdida, deve ser de uma língua árabe ou hebraico, ou uma língua mais antiga, mas essas duas palavras estão ainda no hebraico. Eu não sabia, não conhecia essas palavras no hebraico. Quer dizer, você está falando coisas que você não entende, não sabe, agora eu sei, né? Talvez agora tenha até que mudar, né? Porque se é estranha, para mim já não está estranha mais. Eu estou pesquisando algumas línguas, algumas falas da língua, né? E
E aí a pessoa fala, pode ser uma língua indígena, pode ser o que for. Paulo diz que você está glorificando a Deus em espírito e edificando a si próprio. É para edificar a si próprio. É para você orar lá no seu quarto, nos momentos de grande alegria. Eu até tiro o microfone quando eu estou falando em língua estranha, porque a língua estranha edifica somente a mim mesmo, não edifica as outras pessoas. Mas também a Bíblia diz que é para você falar no microfone, nem fora do microfone, até porque naquela época não tinha microfone. O microfone também é uma forma para falar para muitas pessoas. No Antigo Testamento, o templo tinha uma forma. Qual forma? A forma que foi ditada para Moisés, o primeiro templo, e depois a tenda da congregação, e depois o que foi ditado para Ezequiel. Muita gente não sabe, mas Ezequiel recebeu um templo com medidas para que ele pudesse fazer. Então nós vivemos nessa época da graça, é uma época espiritual, e viver o invisível, com tanta coisa para ver, com tanta coisa para comprar, é um pouco difícil, realmente, né? Hoje a tecnologia, que diz que ia salvar o homem, e não salvou, mas ela fez muita coisa boa, inclusive. E nós vivemos neste mundo, aqui, com todas essas aparências, com todas essas formas. Na época, o primeiro templo foi construído em 263. O único templo que existia na época de Jesus, ele falou que seria destruído no ano 70 e foi. Então a igreja cristã, a igreja primitiva, e não só a igreja dos apóstolos, mas as próximas igrejas, até o ano 263, pense que Jesus morreu no ano 33, que Pedro morreu aproximadamente no ano 70, no ano 68, que o último apóstolo, que é João, morreu perto do ano 100. E aí a igreja ainda ficou mais 163 anos sem construir algo próprio. Ela reunia em salões, na casa de irmãos que tinham esse espaço, em outros lugares públicos, no próprio templo, até que ele foi destruído, mas não no templo mesmo, porque lá no templo só entrava sacerdote, era numa varanda do templo, chamada Varanda de Salomão. Então, o nome nem é varanda, mas pense numa varanda, era ali que os cristãos reuniam, quer dizer, não tinham um lugar, porque o lugar era eles. Aleluia! Amém? Tentei tirar do microfone, mas não teve jeito, saiu um pouco aí do microfone. Então, uma coisa que é muito importante para o Natal é a pré-existência de Jesus. Jesus, quando ele veio ao mundo, não é como nós, que não existíamos antes. Os espíritas dizem que sim, mas eu não lembro. Você lembra? Você também não lembra. Então, os espíritas dizem que nós existimos antes e vamos existir depois, e que cada vez que nós passamos pela terra, nós devemos fazer coisa boa, que aí você nasce num lugar melhor, numa família melhor, com menos sofrimento. E que essas pessoas que estão sofrendo aí, é porque foram pessoas muito más na outra encarnação. Então, nós não cremos nisso. A única pessoa pré-existente para nós que encarnou foi Jesus. Ele esteve no céu, e ele mesmo disse, ele vai orar, ele vai dizer isso: torna-me dar aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, o mundo não estava fundado ainda, e ele já estava com o Pai. E esse momento, o que é o Natal, então? É esse momento em que Deus dá essa ordem para o seu filho descer. O Espírito do Filho de Deus vai assumir um corpo humano, porque Deus é Espírito, e Jesus é Espírito, hoje ele é Espírito. Então ele vai descer e vai se encarnar através de uma menina
que dizem que tinha 13 anos de idade, que é Maria. Os estudiosos, mais estudiosos do que eu, eles pesquisaram e fizeram contas e olharam cultura e chegaram à conclusão que Maria tinha 13 anos. Eu imagino que fosse mesmo uma menina que logo tivesse menstruado e que nem tivesse pensando bobagem, né? Porque se ela tivesse pensando bobagem, já não dava para gerar o Filho de Deus. Antes de Maria começar a pensar bobagem, ela se engravidou, e por isso ela é chamada de uma virgem pura. Não é verdade? Então, essa é Maria, uma menina de 13 anos, que vai, na sua pureza, engravidar, tomar o maior susto, dar o maior susto em José. José queria, inclusive, ir embora. E aí o anjo apareceu para ele de noite e falou: fica, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Tinha que ter essas coisas misteriosas, essas coisas profundas, isso tinha que acontecer. E se conhece a árvore através do fruto. E isso tudo se tornou a verdade que nós conhecemos, uma verdade que não passa, porque tudo foi confirmando que era assim mesmo, porque haviam 365 profecias, alguém diz, então está perto de 360 profecias, pode ser mais, porque tem profecia que nem foi ainda encontrada na Bíblia. Aqueles homens começavam a cantar aqueles salmos e começavam a profetizar. Profetas mesmo, como Isaías, Miqueias, começavam a falar de uma coisa para o futuro que ninguém sabia o que era. Aí dizia, por exemplo, que ele ia nascer de uma virgem, dizia, por exemplo, que ele ia entrar num burrinho em Jerusalém, triunfalmente, e ele era o rei dos judeus, e foi dizendo um monte de coisa que depois foi praticamente, Jesus dava um passo e cumpria uma profecia, dava outro passo e cumpria outra profecia, dava outro passo e cumpria outra profecia. E isso não é brincadeira, não é brincadeira um homem em 3 anos cumprir aí mais de 300 profecias. Divide 3 anos para ver quantos dias que demorava para Jesus cumprir uma profecia, de homens que falaram durante 1.500 anos, cada um de uma profissão, cada um de um jeito, e aí vim fechando tudo na pessoa de Jesus de Nazaré. E é por isso que nós chamamos a Bíblia de um livro cristocêntrico. A teologia bíblica vai ensinar isso aí para você. Você que já está há algum tempo na igreja, tem tempo, matricula. Nós vamos estar ensinando coisas assim para você. Lá na aula de hermenêutica, a gente começa a fazer a exegese. Agora nós estamos passando no slide, mas fazia na mão, na hora, e todo mundo ficava cheio do Espírito Santo na sala de aula, e saía abençoando e profetizando da sala de aula. Tal é o poder da palavra de Deus, só de analisar essas coisas num versículo, 5 versículos, 6 versículos, e aí você vai trazendo outros, e tudo vai chegando a um lugar só. E esse lugar só se chama Jesus Cristo. Uma das regras do meu livro fala que a Bíblia é um livro cristocêntrico. Qualquer versículo da Bíblia que você abrir e ler, você consegue fazer uma ponte com Jesus Cristo. Eu desafiei os alunos, tinha uma turma muito inteligente, aí eles foram abrir, abre a Bíblia em qualquer lugar. Aí teve um que achou que era difícil demais, parece que logo o versículo estava falando assim, e o sacerdote, não sei o quê. Aí ele falou, eu quero que você faça esse aqui. Eu falei, Jesus é o sumo sacerdote. Pronto, acabou. E é assim que vai acontecendo. Até na genealogia, porque aquelas genealogias são postas lá para dizer que Jesus é filho daqueles homens que estão na genealogia. João 17, 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esta é a oração sacerdotal de Jesus
quando ele já estava despedido dos discípulos, ele fez uma grande oração e então ele faz essa revelação. Quando Jesus disse que ele tinha uma glória com o Pai antes da fundação do mundo, ele está dizendo que ele é pré-existente. Ele está dizendo isso depois de ter curado, ressuscitado mortos e, logo à frente, ele mesmo ser morto por causa das profecias que disseram que ele seria ferido, que ele seria pendurado no madeiro, que ele seria colocado entre malfeitores, aí tinha um ladrão de um lado, outro ladrão do outro, tudo foi se cumprindo dessa forma. Ele faz essa oração dizendo que está indo para esse lugar de glória e que ele gostaria que os discípulos também, que hoje somos nós, estivéssemos junto com ele lá. E isso é o que vai se cumprir na vida daquele que crê. Você vai estar junto com Jesus lá, neste lugar que é a glória do Pai. Jesus introduziu a novidade de chamar a Deus de Pai. Escandalizou os judeus ao chamar Deus de Pai. Primeiro, ele introduz a novidade de chamar a Deus de Pai. Até então, e já havia 1.500 anos de revelação escrita, 4.000 anos, pelas contas de um certo bispo católico, até Adão, e a gente não sabe exatamente quanto tempo. Aí vem a ciência falando que tem um cientista que fala que são 2 milhões de anos, tem outros que falam que é 100 mil, teve um que chegou pertinho aí e falou que era 10 mil, 12 mil. Então, na verdade, eles não estão sabendo bem a coisa. Mas, então você tem, mas desde Abraão, tinha 2.000 anos. Abraão está para Jesus Cristo para trás, como nós estamos para ele para frente. E se você analisar, não é muito tempo não, são 20 velhinhos de 100 anos. Desde que Jesus esteve na terra, nasceram e morreram 20 velhinhos de 100 anos. Quando um nasceu, quando um morreu, o outro nasceu. E isso é verdade, porque existiram esses velhinhos, a gente só não sabe onde. Não é? Um foi no Brasil, o outro na África, etc. Foi nascendo e morrendo, deu 20 vezes 100, não é 2.000? E 20 vidas humanas de 100 anos é muito tempo, mas é tanto tempo assim? Mas não, 20, só 20. 20 pessoas, como essa que você vê velhinha por aí. Tem até uma velhinha que está fazendo exercício aí, virando de cabeça para baixo, cabalhota. O pessoal falou com ela para parar, senão ninguém vai aposentar mais nesse país, né? Se vê ela daquele jeito, acabou. Quem vai aposentar aqui no Brasil é aquela menininha de 3 aninhos lá do Silvio Santos. Aquela vai, porque ela começou com 3, quem não começou já era. Então Jesus vai chamar a Deus de Pai. Ninguém chamava Deus de Pai, era Senhor, né? Deus, Alá. Alá é uma palavra que está no final de palavras hebraicas, Alá. E aí os árabes que falam Alá, 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 são meio irmão dos israelitas, esses que não são todos, mas que uma parte deles estão querendo colocar fogo no mundo, são tudo meio irmão dos judeus, filhos de Abraão. Olha que complicação. Era para estar tudo, inclusive o Deus é o mesmo, só que eles são filhos de Agar, e eles reivindicam que Abraão é o pai, que eles têm a religião certa. Só que a religião deles começou 600 anos depois de Jesus, não existia antes. E para trás, então, como é que ficou? Não interessa. Nós somos filhos de Abraão, e isso é verdade. Eles são filhos de Abraão com a concubina. E os judeus são filhos de Israel com Sara, a mulher legítima, a filha da promessa. Né? Eles perderam a paciência lá, acabaram arrumando essa confusão toda, mas o filho de Sara nasceu, quando Sara já tinha 90 anos.
ele começa então a chamar a Deus de Pai. Abba, no aramaico, Abba. Isso escandalizou os judeus, e é para escandalizar mesmo. Ele veio para morrer, ele veio para dizer quem ele é, que ele é o Filho de Deus, não é um Filho de Deus, não, um Filho de Deus somos nós. Um é qualquer um, artigo indefinido. O é artigo definido, é um só, o Filho de Deus. E os judeus, quando falavam, inclusive quando ele foi diante do sacerdote que ele mandou encaminhá-lo para morrer, ele falou assim: eu só quero que você diga, você é o Messias, o Filho de Deus? Ele disse: você está dizendo, isso é verdade. Aí ele falou: pode matar, porque ele acabou de blasfemar. Então eles não suportavam essa palavra aqui. Eles desrespeitavam a Deus, cometiam um monte de pecado, mas na hora de falar o nome de Deus, eles mudaram o nome de Deus para não falar o nome de Deus. Então é um respeito formal. E aí eu volto a dizer que hoje nós não vivemos de formalismos, nós temos que viver uma vida verdadeira, o quanto pudermos, o máximo que nós pudermos. E foi por isso que eles começaram, além de curar, que os outros profetas também curaram, além de ressuscitar morto, que os outros profetas também ressuscitaram, ele começou a chamar a Deus de Pai, porque ele é o Filho de Deus. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, na mente dos judeus ele violava o sábado, né? Isso aqui é muito bom para sabatista, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Está vendo? Em outro lugar, ó. Então, ele chamava Deus de Pai. Ele perdoou pecados. Ele falou para aquele homem que desceu pelo buraco: perdoados te são os seus pecados. E tinha judeu ali, e ele falou para provocá-los e para dizer a verdade, provocá-los com a verdade. E eles, então, nós temos que matá-lo, porque ele diz que ele é o nosso Deus. Mas existia promessas, existia profecias, muitas profecias, e por isso, e eles, ao invés de estarem lendo a Bíblia, como nós fazemos hoje, ao invés de estarem lendo a Bíblia e buscando as profecias, está correndo atrás de política, correndo atrás de outras coisas. Oferecer o sacrifício lá, matar o cabrito, matar o boi, né? Então, hoje a gente mata boi para fazer churrasco, mas naquela época tinha o sentido. Ainda sobre a preexistência de Cristo, os judeus entendiam que chamar a Deus de Pai era ter um relacionamento entre iguais. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Isso era insuportável para o judeu e dizia da preexistência de Jesus. Um filho é igual ao pai no nível humano básico, não é? Então, um filho é igual ao pai em essência. Todos dois são de osso, todos dois são conscientes, todos dois têm carne, têm olhos, é igual. Às vezes tem até a mesma profissão. É nesse sentido que ele é igual, assim como um filho nosso é igual a nós, Jesus é igual a Deus. Ao chamar a Deus de Pai, para os judeus, Jesus disse a todos que também era Deus. E é o que João vai dizer no seu evangelho, que é mais teológico: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Eu decorei o evangelho de João, mas eu não vou falar ele todo agora não, tá? Isso é João 1:1. Brincadeira, viu, irmãos? Marcos
14, 61 e 63, ainda sobre a pré-existência, tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote: és tu o Cristo? O Cristo é o ungido. És tu o ungido? O Filho de Deus bendito? Jesus é Yeshua, é o Messias, né? Yeshua, Jesus. Então, esse é Yeshua HaMashiach, o Jesus prometido. E o Cristo é o ungido. Jesus Cristo quer dizer o Messias ungido por Deus. Ele disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Olha se isso é brincadeira. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste da blasfêmia. Seria uma blasfêmia se fosse um homem falando. Então Jesus se assume como Deus. Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Nesse momento é que eles vão procurar Pilatos. Então, és tu o Cristo, o Filho de Deus? Vai dizer exatamente das promessas. Agora, que Messias que eles estavam esperando? E até hoje o judeu diz que o Messias que eles esperam é um Messias humano. Não é divino. Mas o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha a palavra Pai da Eternidade. Moisés, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Pai da Eternidade. E eles estão esperando ainda, né? Estão esperando ainda, quando Jesus vier a segunda vez, verão aquele a quem traspassaram ou transpassaram e chorarão. Mas aí já passou toda a graça que é esse momento. Ele falou: virá pessoas lá do Brasil, do Chile, as prostitutas de lá, virão e entrarão adiante de vós no reino de Deus. Quando ele diz que virá da extremidade da terra, somos nós é que estamos na extremidade da terra. Se andar mais um pouquinho, você chega no Chile, que é a extremidade da extremidade, é a borda. Nós é que vamos, e são as nossas prostitutas que estão entrando no reino dos céus. São os nossos ladrões, os nossos assassinos é que estão entrando no reino dos céus, no reino de Deus, antes do judeu, que ainda está esperando o Messias, sendo que eles o mataram há 2000 anos atrás, por causa de não entender que o Messias que haveria de vir era divino, embora o profeta tenha dito que o menino nasceu, um filho se nos deu. Olha aí a profecia: seu nome será Pai da Eternidade. Humano, um Messias, um homem poderoso, porém humano. Eles não aceitam ninguém além de Deus se dizer Deus. É isso. Todas as coisas, olha aqui, a pré-existência, tanto no Antigo como no Novo Testamento, aqui no Novo. Aí João vai dizer: todas as coisas foram feitas por ele, se referindo a Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele chama de logos. Essa palavra está na filosofia, está para todo lado. Logos é palavra, e pode ser traduzido também por verbo, e o verbo se encarnou.
ou a palavra se encarnou. E o que Jesus foi mais do que ser a palavra? Ele foi a palavra. Ele disse, as coisas que eu digo, o Pai me mandou dizer. E não existe contradição nele. Desde os 12 anos de idade, eles conversavam e ele dava as respostas assim, prontas e corretas e exatas, porque ele é a palavra. É isso que faz a gente crer na Bíblia. E crendo na Bíblia, você vê que a vocação é muito maior do que talvez o nosso investimento na vocação. Então Paulo diz assim, viva de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. Então existe uma vocação. Aí quando nós chegamos, até nós, o pastor Wagner fala isso, né? Nós vamos ter uma surpresa. E fala assim, oh meu Deus, por que eu não trabalhei mais? Por que eu não fiz mais? Por que eu fiz tão pouco? Agora é o céu, é verdade. É verdade o céu. Aqui está Deus, aqui está o Espírito Santo, aqui está Jesus, aqui estão os anjos, e eu estou chegando com migalhas. É uma coisa que você deve pensar agora. Depois, como eu falei, tem gente que vai chegar no céu até chamuscado. Não é o que Paulo fala? Salvo do fogo. Chegar lá todo pretinho, torrado, assustado. Eu estou no céu ou no inferno, que já está queimado, né? Eu falo, não, você está no céu. Tenha calma. Quase que você não chega aqui, rapaz. Quase. Para que isso? Se Deus é tão bom. E Deus quer essa relação, é de amor conosco. Tem gente que fica assim. Ele fica um pé aqui, outro aqui. Opa, quase que eu fui para o inferno, mas eu ainda estou no céu. Aí ele vai e vem de novo. Não é? Esticando a perninha para lá e vem. Ele fica naquela linha. Esse é o que vai chegar no céu chamuscado. Mas é um perigo danado, porque às vezes ele acha que está aqui do lado de cada linha e ele já está lá, do outro lado. Então existe um mínimo. Jesus fala assim, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e a dos saduceus, de maneira nenhuma entrarei no reino. Como a gente não sabe, e é igual aquele aluno que gosta de tirar nota mínima. Quanto que ganha nessa escola aqui para passar? 6. Ah, então vou tirar só 6. Aí ele arranja um professor que dá bomba com 5,9, né? Aí tem professor que dá aquele, tadinho, eu vou dar. E tem professor que não, somente se o aluno for ruim, né? Perturbar ele. Mas eu tirei 5,9, mas vai repetir o ano. Então, esse negócio de ficar na linha é um perigo, na linha divisória no mínimo. E para que mínimo, se Deus é tão generoso, se Deus é tão máximo, se Deus é tão 10, para que você vai ser 5? Não é verdade? Sem ele nada do que foi feito se fez. Essa afirmação se refere à sua eternidade. No princípio, Deus criou. Mas João afirma que, no princípio, era Deus. Ou seja, já existia, era é o verbo imperfeito no grego, é existencial e transmite a ideia de continuidade. Aqui na nossa língua, a nossa língua é um pouco limitada. O grego é a língua fabulosa. Então, ela tem tempo verbal que não dá para traduzir para nós. Esse era que ele foi e continua sendo. É isso que é o sentido do verbo no grego. Então, Jesus, por intermédio dele, por ele, nele, por ele, para ele, a criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Não fui eu que fiz essas bolinhas aí, mas achei interessante. A preexistência de Jesus Cristo ainda, e ele é antes de todas as coisas. Colossenses 1,17, aqui já é Paulo que está falando. Porque o Espírito Santo leva todo mundo para o mesmo lugar. Se todo mundo for cheio do Espírito Santo, do Espírito de humildade, o Espírito de servidão, de generosidade, de bondade, todo mundo vai para o mesmo lugar.
É o mesmo Espírito. É por isso que a Bíblia foi escrita em 1500 anos por autores tão diferentes. E, no entanto, ela é um livro coeso, um livro inteiro, um livro perfeito em unidade. Então, todas as coisas subsistem por Ele. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Lá nós lemos João 17:7, aqui 17:5. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Para Jesus falar isso sem ser Deus, ele tinha que ser um mentiroso. Um falsário. E é o que ele não é. Tanto é que as pessoas que vivem nele e que vivem da maneira que é necessário são pessoas vitoriosas, melhores do que a média das pessoas, são pessoas que suportam tanto o sofrimento como a riqueza do mundo com estabilidade. São essas pessoas que estão em Jesus. Então não existe outra pessoa, outro nome dado entre o céu e a terra pelo qual havemos de ser salvos. Ele é o único intermediário, né? É o único intercessor entre nós e Deus. Para a existência ainda, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, estejam também comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Me amaste e, no entanto, o mandou para fazer essa obra. Aí você vai entender como que é isso de Deus ter um filho. Entender, você não vai entender nunca. Você crê por causa do fruto, das coisas que acontecem, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Aí você vai crer, como nós cremos. Eu costumo dizer que as revelações de Cristo, eram 4, agora eu acrescentei mais uma. A revelação da existência de Deus. As coisas criadas, diz o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, a Bíblia como ela está, e como já tentaram destruí-la, e como ela foi reunida, o Espírito Santo, que operou e opera, e as falas, as profecias dadas através do Espírito Santo, que se cumpriram com exatidão, Daniel disse assim, desde a derrubada dos muros de Jerusalém até o Messias, 434 anos, pelas semanas de anos, que ele falou, tantas semanas, aí faz a multiplicação. Aí 434 anos depois nasce Jesus, isso é brincadeira? E aí você vai ter mais um monte de profecia. Então o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, o trabalho de Jesus, que desce de um chapadão, de uma cidade que não tinha mais de 700 pessoas, pobre, carpinteiro e filho de carpinteiro, e começa a fazer todo o trabalho que fez, e influencia 2 bilhões de pessoas, e os outros 2 bilhões, por incrível que pareça, uma grande parte deles, os muçulmanos, mais de 1 bilhão de muçulmanos, eles são pessoas que vêm da mesma linhagem, mas tomam um caminho diferente, quer dizer, do mesmo Deus, do mesmo pai Abraão, uma religião muito mais frágil, mas veja a fragilidade de Abraão, trouxe 1 bilhão de pessoas, né? E essas pessoas agora vão ser alcançadas por Jesus, porque eu penso que o último trabalho que vai ser feito na terra, são esses muçulmanos, com essa mistura, essa confusão que está aí, eles virem para Cristo, e através deles, que tem uma força evangelística muito maior do que a igreja hoje, o restante do mundo ser alcançado. É assim que eu penso, não é profecia. Ainda sobre a pré-existência, tu, Belém Efrata, olha aqui, olha isso aqui, Belém era uma cidadezinha, um pouquinho maior do que Nazaré, e Maria foi nascer lá, Jesus foi nascer lá, houve aquele decreto do rei, mas o decreto do rei foi Deus
que colocou na cabeça daquele rei para fazer aquilo naquela hora, porque Jesus tinha que nascer em Belém. Ele estava morando em Nazaré. E aí ele foi nascer em Belém, porque a profecia dizia, eles desceram andando com aquela mulher na hora de ganhar menino, e foram até Belém, e lá ela ganhou o menino. Tinha que nascer, esta é a cidade de Davi, dos descendentes de Davi. Por que é a cidade de Davi? Porque eles receberam tribos, receberam estados e cidades. As tribos foram recebendo aquelas cidades, né, que eram províncias, que é chamado de tribo na época. E a pessoa tinha a herança naquela tribo. Então ele não podia comprar em outro lugar a herança de outro judeu. Não podia. A menos que a pessoa ficasse sem nada mesmo e estivesse passando fome, aí ele arrendava aquela terra, mas no ano do jubileu tinha que devolver. Por isso eles iam lá para aquela terra deles, quando era para alistar cada um na sua tribo. Cada pessoa era ou descendente de Judá, ou de Manassés, ou de Efraim, ou de Gade, ou de Zebulon, e era dividido em 12 tribos, como o Brasil é dividido em estados aqui, fica melhor assim. E tinha cidade dentro da tribo, que era de uma família menor. Belém de Judá. Belém é o nome de um homem também, que é o principal ancestral deles lá. Posto que pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, um profeta que escreveu poucas páginas. E Isaías diz, pai da eternidade, e Miqueias diz, desde os tempos da eternidade. Estão percebendo a importância do Natal? Porque o Natal marca a entrada do Verbo no mundo. Que ele já nasce com o Espírito. Ele já nasce com o Espírito de Deus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Ainda porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso é Paulo que está falando. Profecias que se cumprem em Jesus. Eu pus só algumas, já falei várias aqui. Algumas também já foram faladas anteriormente, mas algumas profecias. Quando ele foi a Nazaré, ele abriu o livro e leu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Leu lá em Isaías, no rolo de Isaías. Um rolo pesava 60 quilos. Era feito de couro de boi. Rolava, né, tinha 2 paus, aí você ia rolando para um lado ou para o outro. E ele abriu isso aqui e leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração, a proclamar uma libertação aos cativos e a pôr a liberdade aos algemados, e a pregoar ano aceitável do Senhor. Graça. É esse período que vem dele até agora, que vai terminar com o arrebatamento da igreja. Ano aceitável. E o dia da vingança do nosso Deus, é o Apocalipse. Ele falou essas duas coisas, que aquele que não aceitasse, ia para o dia da vingança do nosso Deus, ia consolar todos os que choram, por exemplo, a viúva de Naim, não foi? E por aí vai. Aí, então lhe deram o livro de Isaías, e abrindo o livro, lá eu li Isaías, e aqui ele abre o livro, e depois, tendo fechado o livro, que diz a mesma coisa que eu acabei de ler, devolveu ao assistente e sentou-se, isso numa sinagoga, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, ele era um ótimo pregador, e também cheio de poder daquele jeito, porque mais nem piscava o olho. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aleluia!
hoje se cumpriu a profecia que acabais de ouvir. E ele não pôde fazer muito milagre, porque o povo da cidade dele não creu nele. É da onde vem que nenhum profeta é mal recebido, senão na sua própria terra, na sua própria casa. Por fim, eles arrumaram a confusão lá e queria precipitar ele lá do Chapadão. Mas ele não veio para morrer jogado de precipício. Ele desapareceu no meio deles e seguiu a sua caminhada. Lá na cidade deles, eles tentaram jogar ele. Eu acho que eu até tenho a foto dessa Chapadão aqui. Outra profecia, Isaías: eis a voz do que clama, preparai o caminho do deserto, o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada ao nosso Deus. Diz respeito a João Batista, como está escrito no livro de Isaías, voz do que clama no deserto. Chegaram para João Batista e disseram: és tu o Messias? Quem tu és? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Os primeiros discípulos de Jesus foram dados por João Batista. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia vai dizer assim: a partir daquele momento, os discípulos de João já não andavam mais com ele, mas com Jesus. João diz: agora importa que ele cresça e que eu diminua. Aí o camarada falou assim: você está diminuindo, então eu vou para o lado de quem está crescendo, não é? E foi, e João Batista logo depois foi preso e foi morto. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E João, embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprissem as palavras do profeta Isaías: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Profecias que vão se cumprindo, mas não são poucas, como eu falei, praticamente a cada passo você tinha uma profecia cumprida. Outra profecia: então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. Foi exatamente o que aconteceu. Eles não aceitaram, acabaram crucificando a pedra angular. Eu já expliquei isso aqui, mas vou explicar de novo. Antigamente não tinha essa engenharia de hoje. Então eles faziam os fundamentos e acertavam a pedra no esquadro, uma pedra grande no esquadro, e punha ela numa quina, lá na quina da construção, e a partir dela ia alinhando todas. Essa pedra é chamada pedra de esquina. E aí a Bíblia vai dizer que aquela pedra de esquina se tornou pedra de tropeço e pedra de escândalo, porque os judeus não o aceitou. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Esse te ferirá a cabeça. Foi o diabo que enganou Eva, e Jesus veio para pisar na cabeça do diabo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Tomara que ele destrua na nossa vida, toda ela. Aí de novo, tu, Belém Efrata, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Todos aqueles reis citados no Antigo Testamento são os reis da história, citados nos livros da história. Senaqueribe, Nabucodonosor, tem até uma coisa, que ele tem um lugar que a Bíblia fala que é um filho de Nabucodonosor que está lá, e aí olharam na história que Nabucodonosor não tinha morrido. Aí criaram a confusão, que a Bíblia estava errada, depois descobriram que ele passou o reino para o filho dele e foi morar numa cidade lá, não sei aonde. Então não tem jeito. É histórico. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim.
falando de João Batista. João Batista é muito importante. Ele é o principal profeta, disse Jesus, por causa da missão. Não pela quantidade de milagres que fez, que aliás não fez nenhum, mas por causa da missão. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Jesus falando a respeito de João Batista. Anunciação. Onde a encarnação de fato se iniciou? Anunciação do nascimento. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, Yeshua. É o nome do que está lá escrito nas promessas. Jesus chamava Messias, rei. Messias ungido, se fosse hoje. Você vai colocar o nome nele de Messias. Quando Pilatos diz, esse é o rei dos judeus, ele estava fazendo uma referência a isso. E colocou sobre a cruz. Os judeus não mataram, mas o governador mandou colocar em 3 línguas. Este é o rei dos judeus. Christos, no grego. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Essa é uma profecia dita no início aliás, essa é a palavra do anjo a Maria. Essa é a palavra do anjo. Aqui, Filho do Altíssimo. É o que o anjo diz a Maria. Você fica pensando assim, o aperto que Maria passou. Eu até um certo tempo, eu tinha medo que anjo aparecesse para mim. E o diabo também. Hoje eu não tenho medo mais, não. Tem hora que você fica assim, meio confuso, Aí você pensa assim, às vezes você está estressado, você pensa, se o diabo aparecer? Antigamente eu ficava com medo de orar. Hoje eu falo assim, que apareça, apareça. Aí você quer aparecer? Aparece. Vocês acham que todo mundo tem um pouquinho de doido, loucura? Não, todo mundo é meio doido. Anunciação do nascimento de Jesus. João Batista, no ventre da mãe, moveu-se quando da aproximação de Maria. Isabel compreendeu o fato da revelação especial, chamando Maria de mãe do meu Senhor. Às vezes a pessoa está sentada aí no banco e fala assim, acha que só eu que sou doido. Todo mundo tem um pouquinho de doido. De médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Os pastores também têm, os teólogos, costuma ser até pior. A encarnação de Jesus. A palavra tornou-se carne. João 1,14, o verbo se encarnou. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus, não foi? Pois ela se tornou carne. Para Atanásio, esse versículo era a chave do estudo a respeito de Cristo, que Cristo se encarnou. Então, é importante o Natal. Ele tem uma importância histórica, e teológica, e cristológica, e para a igreja. Só que o mais importante não é o nascimento, o mais importante é a morte, porque o nascimento é importante para a chegada de Jesus, mas o que nos salva é o seu sangue, é o seu sacrifício. E a sua ressurreição confirma. Mas tanto é que quando ele manda festejar, no sentido de lembrar, com dor, com sofrimento, o sofrimento dele, fazer memória da dor dele, vamos dizer assim, melhor dizendo, ele não manda celebrar nem a ressurreição e nem o nascimento. Ele manda celebrar aquilo que nos salva. Lembrar de que ele morreu para nos limpar dos nossos pecados. Os outros fatos são fatos importantes, mas ele não manda celebrar.
Sim. Uhum. Não, me parece que essa data é a morte de São Nicolau. 25 de dezembro é o dia da morte de São Nicolau, que é o Papai Noel. Aí eles estabeleceram como sendo a data comemorativa, mas isso que a Biju está falando, muitas coisas foram introduzidas de fora, e aconteceram até coisas grandes. Quando os judeus, por exemplo, organizam o cânon, que são os livros do Antigo Testamento, é por causa da debandada para o cristianismo. E agora, de dentro do cristianismo, vai sair um grupo muito grande, e aí toma-se uma decisão, a decisão de comemorar o Natal, que é uma coisa próxima. Mas o importante é que Jesus já tinha, é o que a Bíblia diz, mandado comemorar, não é? Todas as vezes que tu comedes e bebedes em memória de mim. A ceia do Senhor para lembrar o quê? A sua morte. As outras coisas, a gente precisa conhecer bem a Bíblia, porque são menos relevantes, foram tirados da Bíblia. Por exemplo, a rainha do céu é Ísis. Ísis tinha procissão, tinha tudo. É lá dos Efésios, é Diana. Assim, a Ísis é do Egito, né? Aí eu sei da Ísis, que era chamada Rainha do Céu, e tinha procissão para segui-la. É Coca-Cola, tá vendo? Bacana. Então, a encarnação de Jesus ainda, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha, tornando-se em semelhança de homem, encarnação. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. E aí, a encarnação possui um significado fundamental, espiritual e histórico. É o princípio do ato final da obra divina da salvação, os últimos dias. É o início de tudo. Quem fala isso é Gerald Bray. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, vai dizer o escritor aos Hebreus. Ainda sobre a encarnação, o verbo usado, o verbo se fez carne, habitou, é esquenu, que significa morar numa tenda, cabana ou tabernáculo, enfatizando uma morada provisória. Então, habitou entre nós provisoriamente. Tinha verbo habitar para habitação provisória e verbo habitar para habitação permanente. Olha que coisa fabulosa. Já o verbo habitar daqui de Colossenses, porque habita corporalmente nele toda a plenitude da divindade, é o verbo katoikel, viver, habitar, e cuja ideia é de morada permanente. Então, a plenitude da divindade está nele permanentemente. O físico era provisório, o divino era permanente. Amém. Estamos encerrados. Glória a Deus, graça e paz, bom dia, igreja. As loucuras, né, que cada um tem, né? Dos 20 velhinhos, nós temos um velhinho aqui que está nos ensinando para nós aqui, ó, nesta manhã. Deus é bom demais, né? Quero só lembrar, amada igreja, né, que no dia 25 e no dia 1º não teremos a escola bíblica dominical, né? Então, no próximo domingo e no outro também não teremos a escola bíblica dominical, mas teremos
os 2 cultos à noite, tá? Então, domingo que vem, não temos a escola bíblica dominical, mas os 2 cultos à noite teremos às 17h30 e 19h30. Lembrando também a todos hoje o domingo da primícia. Então, que você possa trazer para nós fazermos uma cesta para abençoarmos. Primeiro o doméstico da fé e depois aqueles outros que a igreja tem abençoado, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Lembrando mais uma vez que a mãe da irmã Hilda faleceu, está sendo velada ali na 3ª Igreja Batista no bairro Bom Jardim. O culto fúnebre será às 15 horas e às 16 horas será o sepultamento, tá? Então você que pode, passa lá para dar um abraço, né, os sentimentos à nossa querida irmã Hilda. E esteja orando, né, para que o Espírito Santo possa consolar e confortar toda a família. Lembrando também da nossa viagem de Berizal, né, dia 22 de janeiro, você pode contribuir, né, abençoando pessoas que deram nome para ir pela fé, não tem condições financeiras, você pode ajudar com a metade da passagem ou com a passagem toda. Você pode trazer doação de roupas, né, sapatos e também de cesta básica. Já está sendo recolhida ali pela secretaria, você pode trazer e entregar na secretaria. Amém? Bênçãos especiais, você que foi abençoado nesta semana, né, completou mais um ano de aniversário, ou quem sabe o Senhor derramou a graça, né, e você recebeu a cura, uma porta que foi aberta. Vem aqui à frente, vamos orar. Aleluias. Quero estar convidando o nosso irmão Samuel para vir orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos. Amém, paz do Senhor. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, nesta manhã, por mais essa rica oportunidade, Pai, na qual, Senhor, estamos aprendendo mais do Senhor. Te louvamos, Deus, pela vida de cada um que está aqui à frente, Pai. Nós te louvamos nesta manhã porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Pai. E cada família aqui representada está aqui na frente, Deus, te dando graças pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu favor, ó Deus. Muito obrigado. Nós não merecemos, mas o Senhor nos ama e por isso nós te amamos e rendemos graças ao Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, cubra cada família aqui representada com Teu sangue. Continua trazendo a providência, Senhor, a provisão à casa de cada um. E a cada um que te ora agora, neste momento, Senhor, que o Senhor esteja com as Suas mãos estendidas, para que possamos no dia de amanhã render graças que o Senhor tem feito por nós até hoje. Te louvamos, Deus, e desde já te agradecemos, pois sabemos que o Senhor é conosco em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Vá em paz, debaixo da mão poderosa do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te dê um restante de dia abençoado. Cumprimente aí 4, 5 pessoas. Em nome de Jesus. Eu conheço.